Olá, amigas e amigos da Nova TV. Estamos iniciando o programa Encontros e Verdades e para hoje eu trouxe um convidado muito especial, alguém do meu círculo de amizade. É claro que eu vou trazer só os amigos aqui, os inimigos não, mas ele é um amigo muito querido, um profissional competente, capacitado, que vai trazer para você dicas de assuntos que tocam no seu dia a dia, na sua casa, no seu bolso, na sua qualidade de vida, porque nosso programa é de utilidade pública, é de informação. Você tem visto aqui pelos convidados que eu trago, que são sempre assuntos do interesse social e individual também, familiar. Então hoje eu trouxe para vocês o professor Hernani José de Almeida. Ele é biólogo, ele entende tudo de água, de meio ambiente, é muito preparado. Você quer ver a qualificação dele? Ele é bacharel em biologia marinha, licenciado como professor de biologia e ciências. E após a sua graduação, ele fez pós-graduação e especialização em química laboratorial, análises clínicas, algas tóxicas, microalgas com ênfase em cianobactérias, aquelas do incidente nos pacientes de diálise do Nordeste, especialização em meio ambiente, nós vamos falar o tempo todo aqui hoje sobre meio ambiente, especialização em tratamentos de águas e esgotos, nós vamos falar de água e esgoto aqui hoje, e especialização em recuperação da Mata Atlântica. Nós vivemos numa cidade e numa região que ainda é privilegiado por deter uma parcela boa da Mata Atlântica no nosso estado. E eu quero apresentar a vocês, no dia de hoje, o professor e meu amigo, que eu não vou chamar de professor, mas nós vamos tratar ele aqui de Hernani. Eu quero que ele dê os cumprimentos a você, minha amiga e meu amigo da Nova TV. Meus cumprimentos aos amigos da Nova TV, na população de Nova Friburgo, meus cumprimentos à doutora Grace, a toda a equipe. É uma honra estar aqui, eu espero contribuir com alguma coisa que seja útil à população de Nova Friburgo e eu penso que nós vamos fazer um bom programa hoje. Eu e o Hernani já dividimos o mesmo espaço de trabalho público quando eu ocupava um cargo de confiança na prefeitura. O Hernani foi subsecretário do meio ambiente. Ele deixou o cargo de confiança antes de mim, depois eu deixei. Mas a amizade permanece e tocamos nessa esteira. E vamos falar aqui de algo muito importante que ele fez para mim e que ele vai orientar você a fazer em sua casa. Mas Hernani, meu querido amigo professor Hernani, diz para nós uma definição que as pessoas possam entender, talvez até contando uma história, o que é meio ambiente, que é um assunto dos mais atuais. Bem, falando em termos de meio ambiente, é preciso que a gente tenha um binômio, ou seja, o que nós falamos que é a natureza e o ser humano. Esse binômio natureza e ser humano é que é o meio ambiente. Em biologia a gente fala que o meio ambiente é uma parte não física, não biológica e uma parte biológica. Água, ar, solo e os seres vivos. Mas eu vou contar uma historinha que talvez passe a tocar o coração de cada um da nossa população. Antes de mais nada, em toda a minha vida eu sou friburguense, saí daqui só para estudar e trabalhei a minha vida praticamente inteira em prol da população de Nova Friburgo e eu continuo pensando da mesma maneira que a população de Nova Friburgo é ótima. A população de Nova Friburgo é educada, a população de Nova Friburgo é ordeira, a população de Nova Friburgo ela tem condições de fazer da nossa cidade uma das melhores cidades do mundo. Eu acredito no povo de Nova Friburgo. Mas eu vou contar uma historinha. Veja bem, um indivíduo jovem apaixonou por uma jovem e decidiram que iam ter uma vida juntos. Só que no princípio da vida as pessoas não têm muito recurso financeiro e eles conseguiram, através de um amigo, um terreninho lá num cantão que tinha lá uma matinha. Esse terreninho, então, eles adquiriram, pagam do jeito que podem e resolveram fugir do aluguel. Dessa fuga do aluguel, eles juntaram os amigos, foram lá, desmataram, limparam o terreno todo, cercaram, botaram uma cerquinha, conseguiram do pai um pouquinho de tijolo, o tio forneceu um cimentinho, ou seja, fizeram um mutirão e construíram a casinha.
passaram a viver felizes, satisfeitos no novo lar. E lá nesse novo lar, resolveram na parte de trás construir uma hortinha, uma horta, para eles terem uma vegetação tenra, saudável, a agricultura deles. Assim fizeram, mas num determinado momento apareceram lá o que nós vamos chamar, entre aspas, de praga. Os insetos, diversos micróbios que foram lá e começaram a destruir a lavourinha deles, do quintal deles, que eles plantaram. Então, eles foram lá e colocaram um veneninho, acabaram com os insetos, acabaram com as pragas, entre aspas, e continuaram a vida deles. Bem, esse é um lado da história. Em termos de meio ambiente, vamos virar essa história de um outro ponto? Assim, lá na floresta preservada havia um meio ambiente em que os verdadeiros donos dali, os pássaros, os vírus, os micróbios, os insetos, viviam harmonicamente. Num determinado dia veio o bicho-homem e destruiu tudo, devastou a casa deles, eles fugiram para o remanescente da floresta, ficaram de lá olhando. Num determinado dia, indignados com aquilo, viram que estava crescendo uma vegetação, um alimento que eles disseram assim, bem, o bicho-homem não é tão ruim assim, estão construindo a casa ali, mas eles estão dando um novo alimento para nós, vamos lá comer. E foram lá comer na casa que era deles, aquele alimento que supostamente era uma compensação para eles, e de repente se viram mortos porque jogou um agrotóxico ali. Então, é essa a história do ambiente. Os vírus que ali existiram voltam a agredir onde? Não estão mais na floresta, vão parasitar o ser humano. As bactérias que ali existiam, vai chover, vai arrastar aquilo para os córregos, para as nascentes, e vai poluir as nascentes, e essas nascentes então vão alimentar a gente, nós vamos fazer doença. Então é esse intercâmbio entre meio ambiente que precisa existir na mente de cada cidadão. O meio ambiente precisa ter um equilíbrio com o ser humano, o ser humano precisa preservar o meio ambiente para que ele viva bem. Não vamos ser demagogos. O planeta Terra é ocupado por mais de 7 bilhões de pessoas e esse número aumenta significativamente. Essa ocupação do solo, a ocupação do meio ambiente, precisa ter uma ordem, precisa ter uma sustentabilidade. É esse equilíbrio que precisa ser buscado pela população, precisa ser buscado pelas autoridades, pelos órgãos, para que a gente não tenha a resposta do ambiente em cima da gente, como enchentes, doenças. Nós estamos aí com outras doenças novas aí que a gente não ouvia falar, não é tão nova assim, mas que é nova para nós, a Zika, por exemplo. Vamos falar disso já já. Hernani, eu quero te fazer uma pergunta. O casal apaixonado que desbastou a mata para construir a sua casinha, o ser humano precisa morar, plantou a horta, o ser humano precisa comer. É possível haver equilíbrio, harmonia entre as necessidades do ser humano e a preservação do meio ambiente, essa sustentabilidade, você desenvolver sem destruir, é possível? Sim, com certeza. Para isso existe o poder público para criar as diretrizes do crescimento sustentável. É preciso que a população siga essas diretrizes. Essas diretrizes precisam estar integradas com o meio ambiente e que não cause novas erosões, novas devastações, digamos assim, a resposta do ambiente em cima do cidadão. É perfeitamente possível. Nós temos que encarar de frente essa situação, não só numa cidade, num bairro, mas como também no planeta. Porque tudo que nós fazemos aqui tem resposta. Vejam vocês que o desastre de 2011 não foi a água de Friburgo que veio para cá. Foi a água do Nordeste, a água do Sul, a água da Amazônia, a água do oceano, que caiu tudo aqui em cima. Então, os impactos que acontecem lá na Amazônia não ficam lá, os impactos que acontecem no Nordeste não ficam lá, no Sul, eles acabam concentrando em uma determinada região. Os impactos que nós fazemos aqui na cidade de Friburgo também podem não ficar aqui e desencadeiam para o mundo todo. Nós estamos no mês de janeiro de 2016 e desde dezembro está chovendo sem parar na cidade, né? Essa água, você falou que vem da Amazônia, essa chuva de hoje que nós estamos tendo, de dezembro até janeiro, ela veio de lá, ela é do El Niño? Como é que você pode dizer? É um conjunto. Neste momento, dia 23, a água está vindo do oceano. Existe uma corrente que está vindo do oceano, que está trazendo a água do oceano. Mas há
poucos dias atrás, a água que estava vindo era do El Niño, vinha da Amazônia, que eles chamam de convergência. Zona de convergência. Zona de convergência, né? Então, a água vem de todos os pontos. Neste momento, agora nós estamos vivendo uma vinda de água do oceano. E o fenômeno inverso, a laninha, a menina, que provoca as secas. Em 2014, em 2015, nós tivemos uma das maiores secas já registradas em todo o país. Sim. Eu me lembro quando eu ainda ocupava um cargo de confiança na prefeitura, que os pedidos de caminhões-pipa eram infindáveis porque nascentes que tradicionalmente abasteceram até loteamentos que dependiam exclusivamente delas secaram. Essa seca, esses dois extremos, seca extrema e chuva extrema, eles são consequência do aquecimento global? Também. Não só a consequência do aquecimento global, como também as influências humanas dentro dos oceanos. Nós impactamos o oceano possui correntes marinhas, são verdadeiros rios gigantescos dentro do oceano, que tanto trazem da região polar as águas, quanto levam para a região polar. O planeta Terra tem uma integração. Essas correntes marinhas estão sendo alteradas. E nessa alteração gera também um desequilíbrio das correntes de ventos. Esses ventos, então, geram os bloqueios, e laninha nada mais é do que um bloqueio, em que a umidade relativa do ar não vem e, consequentemente, não chove. E nós passamos por inúmeros momentos, eu me recordo lá em 2014, como a senhora citou, até o Amazonas teve uma seca. Vários afluentes do Amazonas ficaram secos na lama e é o maior volume caudal do planeta Terra. Então, são impactos que foram gerados pelo ser humano. Hernani, como está o meio ambiente de Nova Friburgo hoje? Nova Friburgo é uma cidade totalmente limpa, ela é poluída no ar. Nós temos chuva ácida em Nova Friburgo, isso é trazido por ventos que sobem a serra. Nós estamos numa cidade já poluída? Infelizmente, sim. Infelizmente, a cidade de Nova Friburgo não é a mesma e não tinha como ser de sua colonização, quiçá da minha infância. Me recordo na infância, quando eu ia para a escola, e que eu, às 7 horas da manhã, podia passar o dedo em cima de um carro que tinha gelo no carro, em cima do carro. Hoje isso não acontece mais, no inverno mais rigoroso não tem mais, não existe mais. Por quê? Porque existe uma concentração muito grande de pessoas, de veículos, de imóveis no centro da cidade e na região urbana, vamos dizer assim, e a temperatura média da cidade aumentou em conjunto com a temperatura média global. E esse fenômeno não acontece mais. Junto com isso, nós temos um volume muito grande de veículos na nossa cidade. Ora, o povo de Nova Friburgo, todo mundo percebe que não cabe tanto carro assim aqui dentro. Esses veículos estão jogando seus gases das descargas no ambiente. Esses gases ficam concentrados na atmosfera friburguense. Há momentos do verão em que nós sentimos o clima abafado. Aquilo é o efeito estufa. E esse abafado, então, quando precipita, a água, o H2O da chuva, se combina com esses gases e formam os ácidos. Embora não sejam ácidos gravíssimos, mas nós temos chuva ácida na cidade. Nós observamos determinadas vegetações que elas ficam amareladas em determinado momento sem explicação. Ora, é claro que tem explicação. São as chuvas ácidas que já estão acontecendo no nosso ambiente. É possível reverter essa situação de poluição e tudo? Lá em Cubatão, nós vemos que o governo de Cubatão determinou dias alternados para carros com placas pares e ímpares. Nós ainda não estamos nesse ponto, não, né? Mas não estamos muito longe também, não, porque os engarrafamentos, a mobilidade urbana, tudo é afetado por essa grande quantidade de carros na rua. Hoje, comprar um carro zero, um carro usado em bom estado, é muito mais fácil do que antigamente. Mas é possível reverter essa situação de poluição? Doutora Grace, é muito difícil. É muito difícil. É importante que esses programas mundiais tenham efetiva ação. Os automóveis, agora com os catalisadores, diminuíram a emissão dos gases, mas isso ainda não é suficiente. Nós precisamos buscar energias alternativas, nós precisamos buscar um transporte coletivo mais eficiente, com emissão menor de gases, diminuir o número de veículos na cidade. Para isso, é um conjunto de ações.
um conjunto de ações que envolve o cidadão. O cidadão não se sente seguro, doutora, de mandar o seu filho para a escola, de ônibus, no transporte coletivo. É verdade. E aí o que acontece? Cada família, na cidade de Friburgo, estatisticamente, cada família possui 2,5 carros. Não cabe esse carro todo na cidade. Enquanto o marido vai com o carro para o trabalho, a esposa muitas vezes leva o seu filho para a escola num outro veículo. Ou vice-versa, porque hoje já acontece muito da esposa ir trabalhar e o marido levar a criança para a escola. E você já observou que os engarrafamentos, eles têm uma culminância maior no período escolar. Agora, no período que ainda é de férias, o trânsito ainda flui melhor. Começa as aulas para ver como isso piora o trânsito nas ruas, né? Com certeza, os horários de entrada e saída das escolas são horários críticos desses pontos de entrave. Por quê? Porque uma rua acaba impactando na outra, a outra impacta na outra e aí vira uma cadeia. É importante que as pessoas comecem a ter mais segurança para mandar os seus filhos pelo transporte coletivo para a escola, para que diminua o número de carros, o número de veículos. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do transporte público. Eu penso, porque eu tenho ouvido muitas pessoas nas ruas, e elas não estão satisfeitas com a qualidade do transporte público concedido hoje em Nova Friburgo. Se elas tivessem ônibus melhores, de mais qualidade, mais confortáveis, mais limpos, elas com certeza deixariam o carro em casa e viriam trabalhar, porque não pagariam estacionamento, não deixariam o seu carro na rua, teriam qualidade, talvez uma música ambiente, um ar-condicionado, uma televisão para ver, não é verdade? Sim. Mas nós não temos hoje isso em Friburgo. Nós não temos muito por onde correr, porque as nossas vias, por causa da nossa topografia, são limitadas. Eu penso que uma saída grandiosa hoje seria essa estrada do contorno, mas que isso nós pensamos a um médio prazo. Mas num curto prazo, seria melhorar a concessão nos transportes públicos. A malha viária de Nova Friburgo, ela é complexa e precisa ser tratada desta maneira, com rigor dessa complexidade. É importante que haja também a educação do motorista, a educação do pedestre. Volto a dizer, a nossa população é espetacular. Mas existem umas coisas que nós ainda não estamos acostumados. Existem umas coisas, por exemplo, o pedestre não respeita o momento que ele pode atravessar, mesmo na faixa. E se enfia na frente dos automóveis, o automóvel é obrigado a parar, porque o pedestre tem a preferência, mas o pedestre precisava ter um pouco mais de respeito à sua própria vida e não entrar na frente dos automóveis no momento em que não pode. Não é? Se houvesse um meio termo entre o motorista e o pedestre, porque o motorista também é pedestre em outro momento. Mas a nossa população ainda não tem isso. Nós já melhoramos muito, vocês vejam na Alberto Braun que nós temos significativamente muitos que não precisam nem de sinal. As pessoas colocam o pé na faixa e os motoristas passam. A nossa educação tem melhorado significativamente. O povo de Nova Friburgo está quase atingindo um ponto ótimo de educação no trânsito e de transporte. Você disse bem, quase atingindo. Eu creio que mais campanhas educativas vai sensibilizar mais os motoristas. Eu quero chamar os nossos comerciais e vamos continuar esse papo muito agradável daqui a um minuto.
Estamos retornando com o professor Hernani Almeida, meu amigo, querido biólogo, competentíssimo professor, que eu vou carinhosamente aqui chamar apenas de Hernani. Nós estamos falando hoje, querido telespectador, sobre meio ambiente, sobre ações práticas, e o programa está tão interessante que 1 hora vai ser pouco. Eu quero falar agora de um assunto que me dói na alma, sabe, Hernani? São as queimadas que todos os anos assolam Nova Friburgo, e por conta das queimadas vem as erosões, vem as áreas de risco, e ninguém me convence de combustão espontânea. Não precisa. Eu mesmo esse ano passado, 2015, chamei o bombeiro várias vezes. Ali em Conselheiro Paulino, onde eu moro, atrás do supermercado Tio Dongo, tem um morro, e o fogo estava queimando implacavelmente até perto das casas. Óbvio que não fui só eu que chamei os bombeiros, né? Quando eu chamei, eu perguntei, vocês não têm um helicóptero? Porque lá é morro, o bombeiro não vai conseguir subir. Não, os bombeiros vão subir. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi, peguei o binóculo, Peguei o binóculo e olhei, tinham 3 homens com uniforme bege. Não eram 3 homens de branco igual Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, não. Mas tinham 3 ou 4 valorosos, até o 4º homem na fornalha lá. 4 bombeiros no alto do morro apagando o fogo e debelaram o fogo. Subiram um morro que você não tem noção da altura. Pasme, 3 dias depois, puseram fogo no que sobrou. E pasme mais ainda, aquele morro é um local onde desmoronou em 2011 e matou pessoas. Então, algumas pessoas não aprendem, e eu acho que deveriam ser punidas exemplarmente pela Polícia Florestal, pela Polícia Civil, com uma pena que doa no bolso, na sua liberdade individual, para que não ocorra. Eu te pergunto, Hernani, querido professor Hernani, as queimadas podem acabar? É possível acabar com as queimadas em Nova Friburgo? Ou esses mal educados, esses destruidores vão continuar fazendo a festa do mês de maio e junho em diante? Doutor, é possível, mas não é fácil. Não é fácil. É um conjunto de ações e que precisa ter interveniência, o pulso forte de um grande gestor. É importante que haja alguém com força, com pulso, para administrar toda essa ação. Porque a ação individual, como aquela ação do beija-flor, é muito importante, mas não resolve o problema. Um beija-flor só não consegue apagar um incêndio. É importante, mas não resolve. Então, um conjunto de ações. Veja bem, a combustão espontânea, ela pode até acontecer. Na minha visão pessoal, não é o que acontece em Friburgo. O que acontece em Friburgo é um incêndio ateado. É a queimada, vamos dizer assim, criminosa. Nem sempre buscando o crime. Pode ser que a pessoa tenha tentado lá uma lavoura, não fez o acero correto e aquele fogo pulou, porque tem essa expressão do fogo pular, e aí ateou fogo na mata. Então, eu penso que o maior índice é humano que fez isso. Então é preciso que haja uma integração entre as pessoas, em primeiro lugar, a consciência pessoal, e que eu volto a dizer que a população é educada, e nesse educado a população tem que denunciar. Por isso, a denúncia anônima é uma ferramenta importantíssima. E o sigilo é garantido. É garantido. Então, a pessoa que sabe quem faz o ateamento do fogo deve denunciar, porque se você for falar com essa pessoa, a pessoa vai ficar sua inimiga, poderá até te fazer um mal, porque são pessoas muitas vezes destemidas e desprovidas de, digamos assim, de boa índole. Então, é importante que haja essa consciência para que se possa acabar com isso. É importante também que os agricultores tenham orientação dos setores competentes para evitar as queimadas do local de lavoura, porque essa queimada ela pula e vai para o ambiente e atinge dimensões monumentais. É importante também que haja a consciência dos criadores de cavalo. Eu sempre tive essa consciência, eles não são os únicos culpados, em que eles têm lá a propriedade deles, de que vão frequentar, e o carrapato se tornou uma praga
em muitos e muitos municípios, em Friburgo também. Ele, para fugir do carrapato, o que ele faz? Ele taca fogo para tentar fugir do carrapato. Essa não é a medida mais adequada. O controle tem que ser animal a animal, e aí nós temos que conciliar com o bem-estar animal para ter uma política de verdadeira fiscalização junto com os órgãos de agricultura, para que os animais tenham salubridade, tenham saúde e, consequentemente, deixem de propagar esses vetores. E é uma cadeia. Outro fator também que nós poderíamos conciliar são as entidades de ecoturismo, em que esses ecoturismo poderiam ter incentivos de retirada de garrafas e coisas que possam gerar o tal fogo espontâneo, que é uma pequena porcentagem, mas ele vai atingir um local em que fica difícil acesso. E pode ser que essas entidades, gerenciadas e orientadas, tirem esse lixo de lá, porque o poder público, a rigor, não pode estar em todos os locais fazendo todos os tipos de serviço. Porque nós ainda temos uma pequena margem, volto a dizer, que são poluidores. Jogam lixo em qualquer lugar, jogam lixo dentro do rio, etc. E as queimadas, doutora, elas são altamente danosas ao meio ambiente. A senhora vê que, vamos falar assim, de algum tempo atrás, que vovô comentava comigo, em 1983, o manancial do Caledônia, por exemplo, ele produzia mais de 100 litros de água por segundo. É muita água. Hoje, na época de inverno, essa água não chega a 10 litros por segundo. Para onde foi essa água? Sumiu, desapareceu? São as inúmeras queimadas que aconteceram lá naquela região e que a água então bate no solo, sai arrastando e desce, causando enchente, desgraça, entupimento, não é? E não fica mais no solo. Consequentemente, ela não fica mais no solo perene, constante, gerando as nascentezinhas o ano inteiro e a nascente acaba. A água acaba, a água diminui. Não que a água está fugindo do planeta, mas a água está se direcionando para os pontos mais baixos, aumentando inclusive o nível dos oceanos também, em pequena parcela, mas aumenta. E não fica onde tinha que ficar, nas nascentes, nas cabeceiras. Hoje o manancial do Caledônia está voltando a ter uma vegetação. Há uma consciência das pessoas naquela região em que a vegetação está se tornando mais... a própria natureza está se recompondo, porque infelizmente não há programa de reflorestamento na nossa cidade e nós tínhamos de ter um programa de reflorestamento significativo, principalmente das áreas de mananciais, doutor. Vocês estão vendo como o assunto é riquíssimo, a gente pode sair por várias vertentes aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque todos nós tomamos banho todos os dias. Alguns não tomam, alguns tomam banho uma vez por semana, mas o certo é tomar banho todos os dias, ficar cheiroso, bonito, lindão, lindona. Quantos minutos você leva no banho? É banho de princesa, de rainha, meia hora, 40 minutos, uma hora? Se for chuveiro elétrico, você está frito, porque a sua conta de luz... E agora vem um aumento aí em março, que o governo federal vai impor, né? Vai impor, goela abaixo do contribuinte. Quantos minutos você leva no banho? Você está economizando? Eu vejo gente lavando calçada, que não me dá uma gastura. Sabe quando é que eu lavo o meu terraço lá em cima? Você vai achar que eu sou louca. Não sou não, quando chove. Quando cai uma chuva forte, eu não peço a empregada lá de casa para fazer isso não, porque ela não tem obrigação nenhuma de ir para chuva. Eu pego a vassoura, não saio por aí voando, porque eu não sou bruxa, pego a vassoura, o sabão em pó e lavo a varanda quando chove. Eu tenho um telhado de vidro, eu lavo o telhado de vidro quando chove. Eu faço captação de água de chuva, que foi ele que fez o projeto da minha casa. Eu tenho 30 mil litros de água de chuva canalizados lá e eu molho as minhas plantas com água de chuva. Então a gente tem que economizar. Mas eu quero fazer uma pergunta por conta de tudo isso, Hernani. A água é finita? Ela vai acabar? Ou ela é perene? Ela é eterna, água potável? Fala sobre isso para nós. Doutora, lamentavelmente não. A água não é perene. Nós precisamos torná-la perene de novo. Só existe uma maneira de manter a água no local de suas nascentes: reflorestando. Não existe outro milagre. É necessário reflorestar os pontos de nascente e Nova Friburgo é uma cidade produtora de água. Nós temos condição de ter água suficiente para a nossa sustentabilidade durante
muitos e muitos anos. Mas para isso é necessário um programa de reflorestamento dos pontos dos mananciais, das regiões de mananciais. E isso hoje não existe. É muito importante que aconteça. É possível tornar essa água perene dentro de cada ponto, dentro de cada município? Sim, mas isso é um trabalho que precisa ser feito pelos órgãos ambientais, pela própria população, não deixando desmatar os pontos de nascente e reflorestando as áreas de mananciais. Se isso não for feito, esta água vai sumir, deixará de ser perene, quiçá poderá até secar. Nós sabemos que a água potável hoje que nós consumimos nas nossas casas, nos bairros, no centro, ela é fornecida e paga por uma concessionária, Águas de Nova Friburgo. E nós vemos a questão do esgoto, que toca no seu bolso em 50% o valor do que você paga a conta d'água. Eu quero perguntar para você, professor Hernani, essa taxa está correta? Esse esgoto está sendo devidamente tratado através das estações de tratamento? Em primeiro lugar, existe um contrato de concessão. O que é a concessão? É um financiamento. Você contrata alguém que tenha dinheiro para fazer as obras que o poder público não tinha dinheiro para fazer. Eles investem num primeiro momento, rapidamente, e colocam as condições ambientais e de sustentabilidade de água e esgoto para a população, para a cidade, e recebem esse dinheiro de volta através do pagamento das tarifas. Então isso é um conjunto. O pagamento da tarifa de esgoto funciona através da legislação mais ou menos assim. Se a concessionária tira o esgoto da sua casa, mantém as redes sem vazamento, ela pode cobrar 50% do valor do que você consome de água no seu imóvel. Se ela faz um interceptor ao longo dos rios e transporta não só da redinha que vem da sua casa, tirando isso de dentro do rio, mesmo que jogue um pouquinho mais na frente do rio, ela já pode cobrar um percentual um pouco maior. Algumas concessões 70%, outras concessões 80%. E se ela faz o tratamento do esgoto e retira essa carga orgânica dos nossos córregos, dos nossos rios, do meio ambiente, trata dele e devolve essa água tratada, aí ela poderá cobrar 100% do que você consome de água, hidrometrado, medido, na tarifa de esgoto também. Assim é a lei. Mas hoje, o que nós temos de tratamento de água e esgoto, que foi prometido que os rios voltariam a ter peixes, isso está ocorrendo, na verdade? Doutor, eu tenho a coragem de dizer que hoje isso é incipiente. Isso hoje não é verdade. Não existe um tratamento eficiente de esgoto, mas eu não precisava ser um técnico para dizer isso. Basta apenas a população chegar ao Rio Bengalas, ali no encontro do Santo Antônio com o Rio Cônego, na frente do edifício Itália, e olhar que o rio de um lado ele tem uma cor e do outro lado ele tem outra cor. E que segue, inclusive, essa separação ao longo de toda a Avenida Galdino do Vale, Conte Bittencourt, até lá embaixo. Então não precisa de uma análise de esgoto para saber que aquilo não está sendo bem feito. Não está funcionando. Basta apenas você chegar na Chácara do Paraíso, onde tem aquele encontro ali, e você colocar o nariz para fora que você vai ver que isso ainda é incipiente. Qual o órgão que fiscaliza a qualidade dessa água? Doutora, deveria haver uma agência reguladora para controlar as concessões dentro do município. Essa agência nunca foi criada. Que, aliás, foi uma sugestão minha que fosse nesse molde ao governo. No início do governo eu falei, o modelo adequado é a agência reguladora, mas a minha indicação não foi aceita. É importante que a população tenha esse instrumento, porque a agência reguladora ela teria independência para fazer a cobrança adequada dos serviços de concessão. Não só de água, de todos os serviços concedidos. Mas hoje pensamos que o ponto bastante nevrálgico do município é a situação da água que impacta diretamente no bolso da população. Não é? Você vê que a concessão foi feita em 99 para em 10 anos estar tudo despoluído. Nada disso aconteceu. E também, se você me permite interrompendo, há uma proposição nos contratos de que a concessionária ficaria responsável também
por reflorestamento e parques, construção de parques ambientais. Esse programa hoje existe também de forma incipiente, limitado a pequenas campanhas anuais em escolas, promovendo aí uns prêmios em cima de trabalhos. Laptop de presente para os alunos exatamente. Que fizeram um desenho melhor. Cadê a preservação do meio ambiente? Na Povo prática, de Nova Friburgo, cadê o reflorestamento das nascentes, que seria obrigação contratual? Essas nascentes que poderiam reverter para a própria concessionária com a estabilização dos níveis dos mananciais. Nós temos hoje mananciais de Nova Friburgo que quase secam na época de inverno e você fica sem água na sua casa. A situação da água deveria ter sido resolvida primeiro na concessão, depois, logo a seguir, em conjunto, o esgoto. Muitos de vocês ficam sem água no inverno. Agora no verão, porque chove, suja os mananciais, não tem condição de tratar, e aí então você fica sem água na sua casa. Eu estive na rua São Paulo há poucos dias atrás, há 3 dias atrás, tinha uma família lá reclamando, já estava uma semana sem água, não sabia como ia fazer para tomar banho, porque pediu o carro-pipa e o carro-pipa não ia. É isso que é uma concessão? Não vamos tirar os méritos de tudo que já foi feito, mas ainda é incipiente. É necessário que haja um pulso forte governamental para, em conjunto com a concessão, fazer eficaz tanto o tratamento de água, que é importante que continue acontecendo, e o tratamento do esgoto, as estações de tratamento. É importante que essas estações tenham eficácia. Os planos talvez não tenham dado certo. Os programas, a concessão deveria trazer técnicos habilitados para fazer os programas. A estação do Cônego, que fica aqui perto da antiga ARP, não é? Quanto aconteceu ali? O reservatório foi mal construído, precisou ser reestruturado. O tratamento, quantas vezes aquilo jogava de volta para o rio, bastava apenas você ir ali na frente do Country Club e verificar quanto esgoto estava retornando da própria estação de tratamento sem tratamento nenhum. Então, aquilo não foi bem dimensionado, não foi bem construído e precisou sofrer reajuste. Isso é natural, mas a população precisa pagar por isso? Também falando de água, eu quero fazer uma pergunta interessante. Existe relação entre o lixo e as enchentes? Com certeza, doutor, com certeza. Se você joga uma sacolinha de lixo na rua e por um acaso ela não é coletada no tempo hábil pela empresa, porque você possivelmente colocou fora do horário, fora do dia da coleta, porque nós temos dia de coleta. Não cabe tanto carro assim, o caminhão de lixo não pode circular todos os momentos, não é possível. Então é preciso haver a educação do povo. E aquela sacolinha vem pela chuva, desce e topa o bueiro, entope o bueiro e enche de novo. Então existe uma relação direta entre o lixo e as enchentes, na sua casa, no seu bairro, na sua região. Mas também o crescimento desordenado traz outro problema, doutor. Nós queremos o asfalto na frente da nossa casa. Fica bacana, fica legal, beleza. Mas você impermeabiliza a rua e a água que cai da chuva vai para dentro dos bueiros e desce direto, causando enchente, causando entupimento, arrasta tudo. Não existe aquela infiltração no solo para manter o que nós chamamos de lençol freático, as pequenas nascentes. Nós ainda temos uma grande parte da população que tem água de poços. Precisamos falar disso num próximo momento. Porque esses poços vão esgotar. E justamente, você tem a água que manteria o seu poço, passa a vir escorrer por cima do solo que não tem permeabilidade, e aí esses lençóis acabam ficando cada vez mais pobres, secos, e essa água desce. Essa água vem para os rios e vai chegar no oceano e não volta para as nascentes ficarem perenes. Muito bom, Hernani. Agora nós vamos chamar mais uma vez os nossos comerciais.
Continuando o nosso programa com o professor Hernani Almeida sobre meio ambiente, você já viu que tudo que foi falado aqui foi de ordem prática para a nossa vida pessoal e comunitária. Nós falamos sobre queimadas, falamos sobre erosão, sobre lixo que causa enchente, inundações, e nós vivemos numa cidade topograficamente difícil para construção. Né? Nós vimos na enchente de 2011 mais de 2.000 desabrigados, foi necessário construir o Terra Nova e nós temos muitas áreas de risco. O que é possível, no seu ponto de vista, Hernani, o poder público fazer para dar uma habitação com dignidade a essas pessoas, já que de algumas décadas para cá nós vimos pensando cada vez mais em tornar seguro a questão habitacional? Porque é a dignidade da pessoa humana que está em jogo. Você que me assiste, quer comprar um terreno, que quer ter sua casa, morar com tranquilidade, em paz, quais são os itens a que essa pessoa precisa recorrer para estar numa área segura? O que o poder público pode fazer para oferecer legalmente, tecnicamente, áreas com segurança para a população morar? Porque cada vez mais a população se expande, a progressão é geométrica, ou seja, ela é elevada, ela não é num nível aritmético, ela é em nível geométrico. O que o poder público pode fazer e o que o cidadão comum pode fazer para morar em áreas seguras numa cidade que topograficamente é difícil? Bem, doutora, a população. Há 2 pontos importantes de serem tocados. Nem tudo que o governo faz é simpático, mas é preciso ter pulso forte e para isso nós constituímos governos. Em primeiro lugar, é preciso que haja um programa habitacional eficiente para a cidade de Nova Friburgo e não emergencial para apagar incêndio após a desgraça. É preciso que haja um programa efetivo de ocupação do solo em áreas que tenha segurança, que tenha transporte, que tenha educação e que tenha saúde. E isso requer organização, requer pensamento, requer estrutura. E essa estrutura só vem de um programa habitacional eficiente e governamental, que não tenha recurso exclusivamente municipal, que traga o recurso do Minha Casa Minha Vida, que, doutora, hoje pode até, existe jurisprudência e legislação. O programa Minha Casa Minha Vida, no artigo 4º, se não me engano, prevê que haja um percentual até R$ 1.800 no valor da casa para a colocação de aquecimento solar, doutora. Isso é muito importante. Que é uma energia sustentável, uma energia que se paga e que diminui no bolso do cidadão. Bem, o primeiro ponto é esse. Um governo atuante, que tem um programa habitacional eficiente, com ocupação do solo, que gere habitação digna, transporte, segurança, educação e saúde em um determinado local, e não uma ocupação desordenada. E segundo, uma fiscalização ambiental eficiente, aonde muitas vezes não é simpático, mas muitas vezes é necessário. É importante que algumas pessoas, não digo na maldade, doutora, mas precisa fugir do aluguel. Não tem onde morar. Não existe um programa de loteamentos que sejam regularizados. Ele pega qualquer lugar. Pega um loteamento clandestino. Constrói com loteamento. O loteador engana ele, diz que vai ter toda a infraestrutura e, na verdade, ele vai lá, depois ele não tem água, ele não tem luz, ele não tem rede de esgoto, ele não tem serviço de coleta de lixo. Exato, né? Citamos aí o Horto do Vino, que é uma invasão que na mata, até a prefeitura hoje tem tentado legalizar aquele local, impedindo que novas moradias surjam, mas o sujeito, no desespero, invade. Exato. E derruba a mata e polui os mananciais. Teve um camarada lá que tapou uma nascente. Acabou com uma nascente. Isso é inadmissível. Doutora, o Vino em especial era um manancial de abastecimento de Nova Friburgo, chamado Manancial do Vino. E ele deixou de existir, não foi possível mais ser utilizado, em primeiro lugar por causa da ocupação irregular que foi feita lá, porque a população não tinha onde morar e buscou uma área pública que não tinha domínio, não tinha fiscalização, não tinha condição de se impedir naquele primeiro momento, e aí houve uma ocupação irregular. E hoje está se tentando regularizar aquela situação, mas infelizmente o manancial não é mais possível ser restaurado naquele ponto, porque as pessoas construíram em cima do manancial.
Mas, então, existem dois pontos importantes. Uma fiscalização eficiente e que não permita a construção irregular, a formação de loteamentos por interesses econômicos completamente irregulares, sem a menor estrutura e no local onde não pode, muitas vezes até de risco maior onde a pessoa já estava morando. Para que, então, nesse programa habitacional que tenha segurança e todos aqueles itens urbanos que nós comentamos e que as pessoas possam ser convidadas, retiradas dos seus locais de risco, que nós temos muitos, doutor, e trazê-los para um local digno, com menor risco ou com risco insignificante de danos às pessoas e ao meio ambiente. E nós chegamos ao ponto que chegamos, como o professor Hernani falou, por falta de fiscalização, que ao longo das últimas décadas não aconteceu pelo poder público. Então vou dar um exemplo aqui lá do meu bairro, Conselheiro Paulino, na rua Lafayette Bravo. Pessoas construíram as suas casas na beira do rio. E na enchente de 2011, casas foram levadas, pessoas foram levadas. O prejuízo material foi grande, perderam suas casas, muitos ainda não receberam uma indenização devida. Foi grande o prejuízo material. Pior do que isso foram as vidas que foram ceifadas. Então, o que ele fala de fiscalização tem a ver também com o poder público de pulso, de gestão. Mas eu quero agora falar de um assunto muito interessante que você tocou sobre o aquecedor solar para água. Eu coloquei isso na minha casa quando eu construí a minha casa e a minha conta de luz, diminuiu. Coloquei na casa inteira, é claro que não foi de uma vez só porque são caras as lâmpadas econômicas, mas a conta de luz diminuiu, né? Então são medidas, mas eu não posso comprar um aquecedor solar, é muito caro. Existem aquecedores solares de baixo custo, que você pode sim, cidadão mais humilde, com recurso mais humilde, você pode colocar. Existem para 4 casas com 4 pessoas, com 3 pessoas, com 2 pessoas, e a sua conta diminui muito. Fala um pouquinho sobre esse aquecedor solar de baixo custo rapidamente. Doutora, é uma solução interessante para quem investe nisso. É um investimento que retorna para o seu bolso a longo prazo. Hoje existem programas governamentais de financiamento, inclusive, desses aquecedores, e que você pode conseguir esses financiamentos e pagar a longo prazo esse investimento para a sua residência e a sua conta vai diminuir. O que consiste de uma placa e que ela é escura, vai aquecer as tubulações, a água quente vai para um reservatório, esse reservatório acumula água quente e você usa no decorrer do dia e não liga o seu chuveiro elétrico, porque o maior impacto da sua residência em termos de conta de energia elétrica, 2 coisas, chuveiro elétrico e o ferro de passar roupa. São 2 grandes impactos e que se você usar com sabedoria dentro da sua residência, e a dona de casa hoje é muito sábia, porque não está fácil não. A conta de energia elétrica hoje está difícil de se pagar. E a dona de casa hoje estabelece estratégias, deixa para passar roupa só num determinado momento. Um dia na semana. Fiscaliza as crianças que querem ficar o tempo todo, tomar banho é bom demais. Alguns resistem, mas tomar banho é bom demais. E aí a criança fica toda a vida lá debaixo do chuveiro com a energia elétrica, comendo solto, depois a conta vem muito alta. O aquecedor solar resolve muito desse problema e existem programas governamentais que incentivam isso, inclusive para Minha Casa Minha Vida. Mas na sua própria residência você pode procurar que você vai encontrar os programas de financiamento para aquecedores solares e de diversos tamanhos para cada tipo de imóvel, para cada tipo de necessidade e de acordo com aquilo que você puder arcar com as prestações depois. Ainda que você já esteja na sua casa construída, é possível colocar esse aquecedor solar sem destruir encanamentos. Você acrescenta. Basta chamar uma pessoa que entenda, a pessoa que vai lhe vender com certeza vai lhe proporcionar isso. Eu posso garantir a você que a conta de energia elétrica murcha. Outra coisa, as lâmpadas econômicas e as de LED, elas são muito caras. Compre uma por mês. Ao longo do ano você vai ter várias lâmpadas, a conta também diminui muito. Agora eu fiz lá em casa algo muito interessante, você fez para mim e não é difícil. Eu acredito que qualquer pessoa que mora em casa, os novos prédios hoje, de acordo com o novo plano diretor que está sendo feito pela Prefeitura de Nova Friburgo, já está previsto que os novos prédios de condomínios tenham que fazer captação de água de chuva para
lavar calçadas, dar descargas, lavar carros. Lá em casa eu fiz uma captação de água de chuva. Qualquer pessoa que more numa casa que tenha calha, pode fazer essa captação, Hernani? Com certeza, existem algumas regras legais para isso. Essa é uma água que não serve para consumo humano, porque o telhado ele sofre a ação do ambiente. Vamos falar sério, o passarinho frequenta o telhado da sua casa, depois lava aquilo e você não vai comer o excremento do passarinho, não vai beber a água com o excremento do passarinho. E nem lavar a louça com essa água. Então é preciso separar essa água da chuva para diversos usos, mas há uma economia significativa no seu consumo de água da residência, e se você fizer uma captação de água de chuva, e é muito simples. Até na internet, que hoje ela é mundial, quase todas as famílias, quase 100% das famílias têm uma internet em casa, tem um computador em casa. Busca lá captação de água de chuva e você vai encontrar inúmeros projetinhos, não precisa de um projetista especializado para isso. Você pode fazer uma pequena captação, um pequeno tratamento, existem vários projetinhos que você pode fazer caseiro e de alta eficiência. Mas é importante frisar, não pode misturar com a água potável, a água da rede. Tem que haver uma separação das duas e os usos são limitados. Os usos são para onde você consome mais. Descarga de banheiro, por exemplo, você pode colocar essa água direto na descarga do banheiro, que é onde você gasta muita água. Você pode lavar o quintal, molhar o seu jardim, as suas plantas, toda com essa água. E que são grandes consumos de água nesse ponto. O restante do consumo humano deixa para a água da concessionária, que vem com responsabilidade técnica e vem tratada. Eu quero tratar de um assunto relacionado à água também, mas você vai ver que está tudo interligado, porque tem a ver com água e tem a ver com desmatamento, tem a ver com aquecimento global e tem a ver com Nova Friburgo, não apenas com o país, tem a ver com a nossa cidade. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, para o nosso técnico, colocar a manchete da Voz da Serra, nosso jornal periódico, do dia 22 de janeiro, por gentileza. Então você está vendo os casos de Zika vírus em Nova Friburgo. Nós temos dengue em alguns bairros de Nova Friburgo, mas eu quero ler para você a reportagem, só a chamada do Globo, do jornal Globo, do dia 20 de janeiro. Em uma semana, casos de dengue no estado crescem 200%. Em 2015, ano passado, foram registrados 69.516 casos suspeitos de dengue no estado do Rio, com 22 óbitos. Eu quero ler para você também o Globo, do dia 22. Governo Federal adia meta para combate a focos de dengue. O governo federal adiou para o fim de fevereiro a meta de visitar todos os domicílios do Brasil com o objetivo de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Esse mosquito, ele se prolifera em águas paradas. A Constituição Federal, a nossa lei maior do país, diz que a saúde, e quando ela diz saúde, ela abrange também vigilância epidemiológica, que é um dos braços das ações de saúde no SUS preconizadas na Lei 80 de 1990, que é a lei do SUS. Essa lei determina que a saúde é responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas essa mesma Constituição, que triparte essa responsabilidade, também diz que é responsabilidade da sociedade. Então, minha como cidadã também é não deixar água parada, é não deixar caixa d'água descoberta, é não deixar vaso de planta com poça, é não deixar poça d'água, não deixar pneus, nenhuma possibilidade para o mosquito ir lá depositar suas larvas. Por quê? Porque não toca apenas no Brasil. Essa doença não é mais endêmica, ela não está sob controle. Ela virou uma epidemia nacional e agora ela está na nossa cidade. E você viu na Voz da Serra 8 casos de mulheres grávidas com suspeita de Zika. Nós vimos periodicamente, sistematicamente nos jornais das TVs abertas à noite, falando sobre as criancinhas que vão nascer com sequelas, com portadoras de necessidades especiais para o resto da vida por causa de um mosquito. E isso tudo por causa da ação do ser humano ou da inação do ser humano. A inação na consequência, mas a causa está na ação do ser humano, desmatamento.
Professor Hernani, eu pergunto a você, alguns anos atrás nós não tínhamos pernilongo em Friburgo, nós dormíamos tranquilo. Hoje é um verdadeiro absurdo, você vai dormir, é pernilongo no quarto, é pernilongo na sala, e agora esse problema do mosquito. Fale sobre um pouquinho a dengue, a zika e a chikungunya. Doutora, é um problema sério. Nós no Brasil estamos perdendo a briga, a guerra contra o mosquito da dengue. Nós estamos perdendo. Olha que não foram poucos os incentivos científicos, até mosquito transgênico nós criamos dentro do país para tentar inibir o desenvolvimento do mosquito. Evidentemente que tem de existir programas governamentais, indubitavelmente tem de existir programas governamentais para o combate ao mosquito. Mas vamos ser sensatos. O mosquito ele prolifera dentro da sua residência. O mosquito ele prolifera no seu telhado, ele prolifera dentro da sua casa. E você quer culpar o governo que não entra na sua casa 24 horas por dia, todo dia? Nós precisamos fazer um trabalho nosso, um trabalho de povo, um trabalho de cidadão, para proteger a nossa família também. Não vamos negligenciar as responsabilidades governamentais, absolutamente. Elas existem e precisa existir um programa eficaz para isso. Incentivo governamental, municipal, estadual e nacional, federal, para isso. Mas dentro da nossa residência nós podemos evitar que ela aconteça. E só assim nós vamos reverter esse quadro dessa guerra que nós estamos perdendo. Você precisa evitar a proliferação do mosquito na sua casa, deixando o acúmulo de água zero na sua casa. Se cada cidadão fizer isso, nós vamos reduzir significativamente o índice de dengue, o índice de zika, o índice de chikungunya. E eu vou lhe dizer mais, doutor. Há um novo transmitido pela dengue. Outra doença? Outra doença chamada Maiara. Maiara. Maiara é nome de mulher. Sim, mas é uma nova doença. E que está vindo pelo mesmo mosquito. Ou seja, nós estamos impactando no meio ambiente, tirando das florestas esses agentes, esses vírus, e eles estão vindo ocupar a gente. Eles estão respondendo, o meio ambiente está respondendo em cima de nós a agressão que nós estamos fazendo. Nós agredimos as nossas florestas de Nova Friburgo, que temos muitas ainda preservadas, mas nós agredimos, ocupando a ocupação desordenada, onde os mosquitos estavam lá na floresta equilibrados. O que nós criamos? Um desequilíbrio desses pernilongos. E esses pernilongos que viviam nas florestas agora estão vindo para o centro da cidade, nas vegetações. Me recordo há pouco tempo atrás, doutora, eu fui convidado a tentar resolver um problema na rua Ariosto Bento de Melo. Aquelas árvores que ficam em torno dos edifícios, aquilo era pernilongo assim, em grande quantidade. Aquelas alamedas da Ariosto Bento de Melo, por dentro, aquilo era uma quantidade enorme, nuvem de pernilongo e que estavam naquelas árvores. O que é isso? É o impacto que nós estamos criando dentro da nossa própria cidade com a ocupação desordenada e que impacta no ambiente e o mosquito vem nos agredir dentro do ambiente. É aquela historinha que eu comecei o programa. Nós agredimos o meio ambiente, que antes era a casa dos seres vivos. E hoje esses seres vivos estão voltando e nos agredindo também. Eu percebo também que no calor as formigas afloram dentro de casa, elas saem debaixo da terra, não é verdade? Sim, com certeza. Elas estão buscando alimento. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero deixar uma mensagem de positividade para cada um de vocês. Você viu como é importante aqui preservar o meio ambiente, você viu como é importante reflorestar, buscar as nascentes, as matas ciliares precisam ser refeitas, plantar árvores em volta das nascentes, mas isso não acontece sem uma palavrinha básica, conscientização. Sabe, Hernani, eu até tentei fazer uma campanha queimada zero, mas não foi à frente. O bombeiro tem um slogan muito interessante, queimada de hoje, tragédia de amanhã. O que você acha do poder público, das concessionárias que diretamente estão ligadas ao meio ambiente, fazerem campanhas sistemáticas na cidade, não apenas nas escolas, mas por toda a cidade, sobre preservação do meio ambiente? Vamos terminar com essa mensagem positiva. A senhora falou em conscientização, perfeito. A conscientização só vem a partir da educação ambiental. Há programas de algumas concessionárias, como eu citei aqui, volto a dizer, não vamos tirar o mérito do programa, porque nós estamos atingindo as crianças que atingem os seus pais e os pais então adquirem a cultura da preservação do meio ambiente.
O que eu falei foi a incipiência dessa atitude, que ainda é pequena. Bem, enfim, a conscientização ambiental, a educação ambiental é fundamental. É preciso existir cada vez mais programas de educação ambiental, tanto governamentais quanto das próprias concessionárias e os programas de reflorestamento. Isso é o importante para nós atingirmos um equilíbrio já a curto prazo e a médio prazo. Essas populações, essas crianças que estão sendo educadas, e aí é uma educação eficiente, não é simplesmente um programinha que conte lá uma historinha. Não, ele tem que ser educado. Educação é aquilo que fica na consciência do cidadão. Esse cidadão estará formado com uma consciência ambiental, melhorando cada vez mais o ambiente e tornando um equilíbrio entre esse binômio natureza e ser humano. E você viu que cada um de nós pode fazer a sua parte. Eu quero que você, Hernani, se despeça dos nossos telespectadores e eu quero desejar a vocês também depois uma boa semana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou sempre à disposição. Eu espero ter esclarecido a população de Nova Friburgo pontos importantes e volto a dizer, a população de Nova Friburgo ela é educada, a população de Nova Friburgo ela é espetacular. Um ou outro comete uns deslizes que acabam significando muito. É preciso que estas pessoas e a população cada vez tenham maior consciência ambiental, cada vez tenham maior educação ambiental para vivermos numa cidade cada vez mais harmoniosa. Muito obrigado a todos, deixo um abraço grande, uma boa semana a todos. Eu quero agradecer a você a gentileza com que você nos ouviu, a paciência, o carinho, eu tenho certeza que você gostou do programa de hoje. Meio ambiente é um assunto vastíssimo e nós podemos trazer o professor Hernani aqui mais uma vez. Um grande beijo para você, uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Um abraço.